Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tradição das festas juninas. E para isso, vamos abordar a origem dessa tradição, comidas e músicas típicas, além de outros aspectos. Vamos lá? Alguns historiadores dizem que as origens da festa junina estão diretamente relacionadas às festividades pagãs realizadas na Europa, na passagem da primavera para o verão, momento chamado de solstício de verão. Essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Para melhor entendermos isso, é preciso considerar que o solstício de verão no hemisfério norte acontece exatamente no mês de junho. As comemorações realizadas por diferentes povos pagãos europeus começaram a ser cristianizadas a partir do momento em que o cristianismo se consolidou como a principal religião do continente europeu. Assim, a festa originalmente pagã foi incorporada ao calendário festivo do catolicismo. Essa foi uma prática comum da Igreja Católica. Para facilitar a conversão dos diferentes povos pagãos, fazia-se uma aculturação das festividades, adicionando-as ao calendário católico e acrescentando nelas elementos cristãos. Outra festa na qual essa prática se repetiu, por exemplo, foi a comemoração do Natal, que acontece todo mês de dezembro. A cristianização da festa está diretamente relacionada ao estabelecimento de comemorações de importantes figuras do catolicismo, exatamente na época da passagem para o verão, entre as quais se destacam Santo Antônio, homenageado dia 13 de junho, São João, homenageado dia 24, e São Pedro, que é homenageado dia 29. Por fim, muitos elementos típicos das comemorações pagãs ganharam novo significado. No Brasil, as festas juninas chegaram no século XVI, pois eram tradições bastante populares na Península Ibérica, Portugal e Espanha, e por isso foram trazidas para cá pelos portugueses durante a colonização, assim como muitas outras tradições. Nessa época, havia uma grande influência de elementos culturais portugueses, chineses, espanhóis e franceses. Da França veio a dança marcada, característica típica das danças nobres e que no Brasil influenciou muito as típicas quadrilhas. Já a tradição de soltar fogos de artifício veio da China, região de onde teria surgido a manipulação da pólvora para a fabricação de fogos. Da Península Ibérica teria vindo a dança de fitas, muito comum em Portugal e na Espanha. Todos esses elementos culturais foram, com o passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros, indígenas, afrodescendentes e imigrantes europeus, nas diversas regiões do país, tomando características particulares em cada uma delas. E quando introduzida no Brasil, a festa era conhecida como festa joanina, em referência a São João. Mas ao longo dos anos, teve o nome alterado para festa junina, em referência ao mês no qual ocorre, junho. Inicialmente, a festa possui um forte tom religioso, conotação essa que se perdeu em parte, uma vez que é vista por muitos mais como uma festividade popular do que religiosa. Além disso, a evolução da festa junina do Brasil fez com que ela se associasse a símbolos típicos das zonas rurais. O crescimento da festividade aconteceu sobretudo no Nordeste, região que atualmente possui as maiores festas. A maior festa do país acontece na cidade de Campina Grande, localizada no estado da Paraíba. Em 2017, a estimativa do evento era receber aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Além de alegrar o povo da região, as festas representam um importante momento econômico, pois muitos turistas visitam cidades nordestinas para acompanhar os festejos. Hotéis, comércios e clubes aumentam os lucros e geram empregos nessas cidades. Embora a maioria dos visitantes seja brasileiros, é cada vez mais comum encontrarmos turistas europeus, asiáticos e norte-americanos que chegam ao Brasil para acompanhar de perto essas festas. No Nordeste, ainda é muito comum a formação de grupos festeiros. Esses grupos ficam andando e cantando pelas ruas da cidade,
vão passando pelas casas, onde os moradores deixam nas janelas e portas uma grande quantidade de comidas e bebidas para serem degustadas pelos festeiros. Já na região sudeste, são tradicionais a realização de quermesses. Essas festas populares são realizadas por igrejas, colégios, sindicatos e empresas. Possuem barraquinhas com comidas típicas e jogos para animar os visitantes. A dança da quadrilha geralmente ocorre durante toda a quermesse. Como o Santo Antônio é considerado santo casamenteiro, são comuns as simpatias para mulheres solteiras que querem se casar. No dia 13 de junho, as igrejas católicas distribuem o pãozinho de Santo Antônio. Diz a tradição que o pão bento deve ser colocado junto aos outros mantimentos da casa, para que nunca ocorra falta. As mulheres que querem se casar, diz a tradição, devem comer deste pão. Durante as festas juninas do Brasil, são realizadas danças típicas, como as quadrilhas. Também há a produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como canjica, pamonha, pé de moleque, além de bebidas como quentão. Outra característica muito comum é a de se vestir de caipira de maneira caricata. Se você gosta dos festejos julinos, você sabe que não pode faltar a tradicional quadrilha. O momento da quadrilha é marcado por efervescência cultural, onde dançarinos dançam guiados por um narrador, que conta uma história. As histórias contadas narram o cotidiano do homem do campo, do matuto e do caipira. Mas você sabe de onde surgiu essa dança? A quadrilha é originária do baile francês chamado quadrille. O quadrille era dançado nos salões da alta aristocracia da cidade de Paris, na França, no século XVIII. Na verdade, a quadrilha francesa baseou-se em uma outra cultura, a cultura inglesa. Na Inglaterra, era muito comum uma dança camponesa chamada contredance. Quando a contredance inglesa foi incorporada à cultura francesa, essa sofreu modificações e tornou-se a chamada quadrilha. No colonialismo brasileiro, muitas famílias europeias vieram ao Brasil e trouxeram consigo essa dança, que então foi aderida pelas camadas sociais brasileiras, habitando os salões da aristocracia e, consequentemente, sofrendo muitas mudanças nos passos, nos ritmos das músicas e nas vestimentas. Em vários locais onde a quadrilha era dançada e apreciada pelo povo brasileiro, houve a incorporação dos hábitos culturais nacionais. E assim tornou-se a quadrilha que conhece atualmente. E você sabia que a quadrilha junina não é uma exclusividade do Brasil? Em outros países como Portugal, Canadá e Peru também há festejos e danças, porém dão uma nova cara seguindo as suas culturas. A quadrilha junina brasileira, do modo geral, apresenta os traços culturais típicos da diversidade cultural do Brasil. A tradição brasileira das apresentações são marcadas pela presença de muitas damas e cavalheiros dançando em pares, muitas roupas coloridas e de muitos elementos culturais de cada localidade. Os cavalheiros dançarinos vestem-se de calças com remendo, blusas quadriculadas de manga comprida e um chapéu de palha. Essa caracterização masculina é geralmente tipificando um matuto nordestino. Os símbolos das festas de São João envolvem crenças, mitos, saberes e práticas, enfim, toda uma memória. E associados à identidade nordestina, comunicam significados que são entendidos e compartilhados pelos sujeitos que vivenciam essa cultura. A fogueira simboliza a proteção dos maus espíritos, que atrapalhavam a prosperidade das plantações. A festa realizada em volta da fogueira é para agradecer pelas fartas colheitas. Além disso, como a festa é realizada no mês frio, serve para aquecer e unir as pessoas em seu redor. E cada santo tem uma fogueira, sendo a quadrada de Santo Antônio, a redonda de São João e a triangular de São Pedro. Os fogos de artifício se originaram na China, também como forma de agradecer aos deuses pelas boas colheitas. São elementos de proteção, pois espantam os maus espíritos, além de servir para acordar São João com barulho. As comidas típicas também são símbolos juninos, como forma de agradecimento pela fartura nas colheitas, principalmente do milho. A festa se tornou farta em seus deliciosos quitudes, como curau, canjica, pamonha, bolos de milho, milho cozido, pé de moleque, paçoquinha, entre outros. A gente vai falar sobre isso melhor depois.
Os balões foram criados para lembrar as pessoas do início da festa, porém essa prática deu início a grandes incêndios e passou a ser proibida. Hoje existe uma lei que proíbe o uso dos mesmos, a fim de evitar maiores acidentes. As bandeirolas surgiram por causa dos três santos, São João, Santo Antônio e São Pedro, onde estes eram pregados nas bandeiras para serem admirados durante a festa. Assim, passaram a fazer bandeirinhas pequenas e coloridas para alegrar o ambiente da festa. O mastro de São João é uma tradição de origem portuguesa. Consiste em levantar um mastro com três bandeirinhas na ponta superior, simbolizando cada um dos santos católicos ligado à festa junina, São João, São Pedro e Santo Antônio. E as simpatias proporcionam maior sorte no amor. Os santos juninos são conhecidos como santos casamenteiros, mas Santo Antônio é o mais influente deles. Nessas práticas, a imagem do santo é colocada para baixo até que a pessoa consiga encontrar um amor. Olá! Hoje vamos falar sobre comidas típicas de festa junina. Como o milho é um produto original das nossas terras, ele se tornou base para vários pratos típicos da festa junina. Além do milho cozido com manteiga ou sal, outras comidas derivadas desse grão, como a canjica, pipoca, curau e o bolo de milho fubá, são servidas durante os festejos. Além disso, utiliza-se o milho para fazer pamonha, e é comum nos estados de Goiás e Minas Gerais, já a polenta entre os gaúchos. Os nordestinos costumam usar o milho para fazer cuscuz, que pode ser consumido com carne seca ou ovo cozido. Já o amendoim tem tudo a ver com festa junina. Os carros-chefes são, sem dúvida, a paçoca e o pé de moleque. Já o coco é outro ingrediente que rende doces deliciosos para a festa junina. A cocada, por exemplo, é um que faz bastante sucesso. Deve ser feito com coco ralado, água, leite condensado e açúcar. Bolos de mandioca, chamada de macaxeira ou aipim, também é conhecido como patrimônio da quermesse junina. O cachorro-quente é outro ingrediente que também é incluído no cardápio das festas de junho. Além disso, temos o churrasquinho, que são espetinhos de carne, frango ou salsichão, que podem ser enrolados na farofa e também serve como um prato típico de festa junina. A gente também tem outros alimentos, como a maçã mergulhada em caldo de açúcar, chamada de maçã do amor. Graças ao clima, que é frio em boa parte do país, durante o mês de junho, os caldos, quentão e vinho quente também são tradicionais na festa. O quentão é muito comum nos estados da região sul e sudeste do Brasil, feito de gengibre, canela e pinga ou vinho. Faz sucesso nas comemorações. Não podemos esquecer dos caldos. Aliás, quem não gosta de um caldinho para se aquecer ao meio desse frio? Os caldos podem ser dos mais variados tipos, como de milho, abóbora, fubá, mandioca e o mais preferido de todos, o feijão. Além dos incrementos, em algumas barracas podemos escolher o que colocar, como queijo ralado, linguiça, costelinha, jiló, couve e o que sua imaginação permitir. Jogos juninos. A festa junina, como não poderia deixar de ser, é um mix de influências e referências de elementos culturais de vários países, como Portugal, Espanha, França, entre outros. Esses elementos fundiu-se com a cultura indígena que tradicionalmente é lembrada pela música e dança, inclusive nas brincadeiras. A pescaria, que é o brilho dos olhos das crianças, é uma das brincadeiras mais conhecidas e tradicionais de uma festa junina. A princípio, é uma brincadeira simples e bastante divertida, e consiste em pescar peixes numerados dentro de uma piscina cheia de água ou um recipiente grande com areia. Em alguns locais, o ganhador é aquele que pescar mais peixes no total. Por outro lado, em algumas quermesses e regiões, cada número representado nos peixes corresponde a um prêmio diferente que o pescador ganha ao final. Outra brincadeira muito divertida é o jogo de argolas, onde colocam-se várias garrafas estrategicamente no centro de uma barraca. Cada jogador recebe determinado número de argolas e tenta encaixá-las nas garrafas. Também, uma tradicional festa junina conta com a soltura de fogos de artifício, que, segundo a tradição popular, servem para despertar São João. Além dos jogos tradicionais, como a pescaria, existem também outros jogos, como a corrida de sacos, o ovo na colher, a pesca da maçã. Na corrida de sacos, cada jogador faz o percurso com o corpo enfiado em um saco bem preso à cintura. Ganha quem chegar primeiro. Na pesca da maçã, cada competidor tem à sua frente um balde grande cheio de água, com uma maçã boiando. Suas mãos devem ficar para trás e, ao aviso do juiz, deve tentar pegar a maçã com a boca. O primeiro que tirar a maçã da água e colocar na mão do juiz é o vencedor. Por fim, existe também o pau de sebo. O pau de sebo é um mastro de madeira envernizada com aproximadamente 5 metros de altura, que é solidamente plantado no chão e muitas vezes recebe no topo um triângulo de madeira a qual se amarra dinheiro.
A brincadeira consiste em, abraçado ao pau de sebo, tentar subir e alcançar o prêmio. Como o mastro foi revestido com cera, dificilmente os que participam da brincadeira conseguem subir até o seu topo. Escorregam até perto do chão e voltam insistindo várias vezes até conseguirem atingir o alvo. E aí, ficaram animados? Qual a brincadeira que vocês acham mais divertida? Agora você pode acessar mais dois vídeos do canal Larte Histórias, clicando em um deles na sua tela. Um é o nosso vídeo mais recente e o outro é o vídeo recomendado para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações. Até mais!